Brasil em Debate está de volta com os deputados Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, e Amaury Teixeira, do PT da Bahia. Nós estamos debatendo o novo Congresso. Deputado Domingos Sávio, o deputado Amaury Teixeira se referiu à reforma política como um dos temas que poderão ser objeto de exame por parte dos deputados. Isso é um tabu, porque todas as tentativas feitas até hoje fracassaram, né? Olha, Tarcísio, de fato, a gente vive aí um paradigma, uma situação extremamente contraditória. A população quer uma reforma política, a igreja está colhendo abaixo-assinada, projeto de iniciativa popular, OAB. Se você perguntar a todos os deputados, a grande maioria diz que quer uma reforma política, eu diria que praticamente a totalidade. Eu fui reeleito agora e há 4 anos atrás, quando cheguei aqui para um primeiro mandato de deputado, o deputado Amaury também estava presente, a presidente Dilma fez um discurso que eu cheguei a ficar entusiasmado, porque uma boa parte do discurso dela, ela dizia que iria se comprometer em liderar a iniciativa de uma reforma política no Brasil. E aí eu faço uma observação. Primeiro, eu não sou tão pessimista. O deputado Amaury, ele traz uma preocupação séria, porque é um parlamentar sério, com relação a algumas figuras de linhas mais radicais, extremistas. Mas isso é da democracia e eu entendo que são algumas figuras que tenham sido eleitas isoladamente, mas a grande maioria do parlamento brasileiro, e afinal de contas é o povo que acabou de eleger, né? É o povo brasileiro que acabou de eleger o parlamento brasileiro. A grande maioria, na minha opinião, é composta de pessoas de bem. Nós não temos unanimidade de pessoas de bem, corretas, honestas, em nenhum segmento. Não vamos agora ficar com esse estigma de, nem na população. Não, claro, né? Nenhum segmento, no segmento religioso, no segmento esportivo, no segmento dos diversos profissionais liberais, médicos, engenheiros, de todas as categorias. O ser humano, ele é sujeito ao erro. E, é claro, o parlamento reflete a realidade da sociedade. E eu acredito que a grande maioria é do bem. Agora, a liderança para fazer transformações numa casa pluripartidária com mais de 30 partidos, ela não pode vir só do Domingos Sávio ou do Amaury, ou só do PT ou do PSDB. Num presidencialismo de coalizão, tem que vir de quem lidera o país. Infelizmente, o Amaury disse também agora mesmo, eu concordo, nos últimos anos não houve reformas no Brasil. Houve vontade, disseram que ia fazer, de todos os partidos, mas não houve reformas. A última reforma que teve no Brasil foi no campo econômico, o Plano Real. Depois a Lei de Responsabilidade Fiscal. São grandes leis com impactos. Depois tivemos alguns códigos, como o Código Florestal nessa legislatura. Mas reforma política requer a liderança de alguém que queira fazer essa reforma política e eu acredito que isso possa ocorrer sim, porque eu estou lutando para que nós tenhamos mudanças no Brasil. Deputado Amaury Teixeira, quais os outros temas que o senhor acha que poderão ser objeto de debate na Câmara dos Deputados nessa sessão legislativa? Primeiro eu quero dizer de Sávio a mesma coisa que ele disse comigo. O respeito com o parlamentar, um parlamentar sério, temos nossa divergência absoluta, mas eu gosto de dizer, aqui tem alguns parlamentares que trabalham e outros que não trabalham. Sávio é daqueles que trabalham. Nós temos compromisso. Ele tem compromisso dele, com o projeto dele, nós temos com o nosso. E é natural. Claro. É natural. Eu quero dizer que eu discordo de Sávio, mais uma vez, discordamos trabalhando, como estamos fazendo aqui, que não é de pessoa, não é ser pessoa séria ou não. O que nós não podemos achar é que o Congresso vai cortar na própria carne. O senador vai reduzir, não faz sentido, Sávio. 8 anos de mandato, 8 anos na modernidade, é um tempo longo demais para alguém ter mandato. Um mandato tem que ser de 4 anos para todos, de presidente podemos chegar a 5 anos, sei lá, como executivo, aí tem algumas pessoas que dependem, mas 8 anos é muito. Será que os senadores vão cortar 4 anos de mandato deles? Mesmo para o futuro? Não.
Será que os senadores vão acabar com o hábito de eleger parentes acoplados em sua chapa como suplente? Não. Será que os deputados vão cortar na carne esse processo de eleição viciada que beneficiou a maioria que vai estar aí? Não. Então nós precisamos mudar, não é apenas as pessoas, é o processo. Ou seja, quem tem que fazer reforma política não é o Congresso, que vai ser alterado as regras para ele, o Congresso ordinário. Nós temos que ter uma constituinte exclusiva, com parlamentares só com essa missão, acabada a constituinte, desfaz-se o seu mandato e nós fazemos a reforma política. Aí sim, nós podemos fazer. Esse processo não é apenas de pessoas bem intencionadas ou não. Porque, como ele disse, por que não acontece? E acabar, a oposição tem que acabar com isso. Com aqui uma dicotomia. O Congresso é soberano, o Congresso não pode se submeter ao Executivo. Aí depois chama o presidente para liderar as nossas tarefas. Não, as nossas tarefas são nossas. A nossa soberania e independência como poder tem que ser exercido plenamente. E aí eu acredito que só será eleito, tá certo, só será reformado com a Constituinte. Quanto às tarefas de pauta, tudo bem, não vou... A gente fala da pauta depois. Só para me falar sobre essa contraditório. Só para falar sobre essa tese. Porque, veja bem, se você, por um lado, diz que é difícil que o Senado corte na própria carne, criando restrições no modelo de eleição dos senadores, que hoje é de 8 anos, que deveria ser num período menor, que você acha difícil que os deputados votem alguma coisa que possa, de alguma maneira, dificultar as suas próprias eleições. Ora, se é difícil isso, Amaury, é utopia nós pregarmos de que a Câmara e o Senado juntos vão se assentar e votar uma emenda constitucional chamando uma constituinte específica. Porque você só terá uma constituinte específica no Brasil se ela for votada e autorizada pela Câmara e pelo Senado, ou se houver um golpe de Estado. Golpe de Estado nenhum de nós queremos. Eu sei. Nós estamos pregando exatamente esse processo. Mas é justamente... Uma pressão popular. Eu só estou alertando o seguinte: se nós não queremos um golpe de Estado, não adianta a gente vir dizer para o povo que, olha, o Congresso vai se abdigar do seu poder de fazer a reforma política, os senadores e os deputados vão abdigar e vão fazer uma emenda constitucional dizendo: elejam outros que não nós para fazer a reforma política. Ora, isso é ilusão. O que eu acho que nós temos é que ter, sim, quando eu digo alguém que esteja na presidência da República, com capacidade de articulação, para construir um projeto de reforma política bom para o Brasil, e não que seja bom individualmente para este partido ou para esse parlamentar. Um projeto bom para o Brasil, eu acho que nós haveremos de construir entendimento, e aí nessa hora eu espero que haja entendimento entre PSDB e PT, sem dificuldades de trabalhar pro Brasil. Nós temos que pactuar isso que com eu o Brasil, vou me empenhar aqui. E aí que tá, nós podemos fazer isso. O Congresso dificilmente vai minudentemente cortar na carne, mas ele pode, no ato geral, pactuar em nome do Brasil, de um novo Brasil no sentido próprio, tá certo? De uma nova política para atuar uma constituinte exclusiva. Nós vamos convocar e ninguém sabe qual é o resultado, porque o povo é que vai dizer. Para cortar na própria carne, não vai cortar. Esse Congresso aí nunca vai cortar. Ou tem uma constituinte ou nós não fazemos reforma. Ou nós fazemos reforma ou nós não alteramos o processo de eleição. Se não alterar o processo de eleição, não vamos fazer reforma tributária. Não vamos fazer reforma federativa. A última reforma que você falou é altamente contestada, a reforma da Previdência, que criou o fator previdenciário contra o povo. Então, foi feito pelo Fernando Henrique. Nós precisamos fazer uma reforma a favor do povo. Então é preciso que haja uma constituinte. Agora, quanto à pauta, vamos entrar na pauta agora, tá certo? Eu acho que nós temos responsabilidade. Eu tenho dito aqui, dei entrevista na Rádio Câmara antes de acabar a eleição. Agora, deputada Amaury Teixeira, constituinte exclusiva, os deputados abdicarem de uma prerrogativa sua, criar uma constituinte exclusiva... Não é prerrogativa do Congresso ordinário. É utópico. Nem doutrinariamente, não é prerrogativa do Congresso ordinário exercer a atribuição de constituinte. O constituinte é um poder próprio, novo,
Isso até doutrinariamente falando. No Brasil, nós cometemos erro e misturamos as competências do Congresso, que é de legislar ordinariamente, com as competências constituintes. Maurinho, mas o que